Bem, galerinha, imagino aí que a cabeça esteja quente, fritando depois da nossa aula de opções, né? Foi uma aula muito densa, mas agora vamos ter uma aula molezinha, tranquila, fácil, fácil. Vamos entender o que é swap, tá? Swap, ele é um mecanismo, tá? Onde você pode fazer uma troca de posição, tá? Uma troca de posição quanto ao risco e à rentabilidade. Esse contrato de troca pode ser troca de moedas, de commodities ou até mesmo de ativos financeiros. Como não seria diferente, né? A gente está estudando derivativo, swap é um contrato de derivativo, não poderia ser diferente, né? E pode ser usado para proteção ou para especulação. A gente viu que quem entra no mercado de derivativo buscando proteção é o hedger e quem busca a especulação é o especulador. Beleza? Vamos lá, vou contar uma história aqui para vocês de dois investidores para vocês entenderem a importância do swap, porque que os investidores procuram esse mercado, tá? Vem comigo que é bem tranquilo. O nosso primeiro investidor ele é o Pedro, tá? O que acontece? O Pedro ele foi lá no banco dele e contratou, né? Ele fez um CDB pré-fixado que vai pagar para ele 8% ao ano. A gente já estudou isso aqui no canal. Se é uma taxa pré-fixada, é uma taxa que não vai alterar, né? Se a taxa de juros subir, se a taxa de juros cair, não vai afetar o Pedro. O Pedro vai continuar recebendo 8% ao ano. Só que o que acontece? Depois que o Pedro fez, né, essa operação, passou algum tempo, para o Pedro, tá? Na cabeça de Pedro, a taxa de juros vai subir. E o que isso representa para o Pedro? Que esse CDB que ele fez já não está mais legal. Por quê? Ele fez um CDB que ele vai receber 8% ao ano. Mas ele acha que a taxa de juros vai ser 10, 12, 15, 20% ao ano. Então ele vai estar ganhando menos do que a taxa de juros e Pedro fica muito triste por isso. E ele fala: "Nossa, se eu pudesse, eu trocava esse investimento, eu trocava essa taxa", tá? Então essa é a situação do Pedro, tá? Pedro tá triste, tá chateado. Pedro tá chateado com esse investimento. Só que além do Pedro, a gente tem aqui um outro investidor que eu esqueci de dar o nome. Vamos batizar agora que o nosso amigo José, que ele fez um CDB pós-fixado, né? A gente já viu isso daqui também no canal, né? CDB pós-fixado, com rendimento de 100% do CDI. Então o José ele vai ganhar, né? O CDI acompanha a Selic, né? Até aqui nada novo para a gente. Então a taxa de juros subindo para o José é muito boa. Só que na cabeça do José, a taxa de juros vai cair. E José pensa: nossa, eu acho que a taxa de juros vai para 5% ao ano. Poxa, seria bacana se eu pudesse pré-fixar. Esse meu papel não tá bom. José também tá triste com o investimento dele. Ele queria trocar também a taxa dele. E aí, o que você faz quando você está triste, né? Você vai procurar um jeito de ser feliz. E é aí que entra o mercado de swap. Então, vamos lembrar aqui a situação, tá? Pedro está ganhando 8% ao ano. Só que ele não quer ganhar 8% ao ano. Ele quer ganhar, né? Ele acha que a taxa de juros vai subir, né? Aqui ele acha que a taxa de juros vai subir. Ele quer ganhar a taxa de juros ou algo que siga a taxa de juros. E do outro lado, o José, ele ganha 100% do CDI. A grosso modo, ele ganha, né, a variação da taxa de juros, mas ele acha que a taxa de juros vai cair. Então ele tá doido para pegar uma taxa pré-fixada. E aí, o que esses nossos amigos fazem? Criam um contrato de derivativo aonde tenha a troca de taxa. Ou seja, o José vai passar a receber 8% ao ano
e o Pedro vai passar a receber 100% do CDI. Agora, todo mundo está feliz. Eu dei um exemplo aqui de swap de taxa de juros, tá? De taxa de juros, né? Uma taxa pré-fixada, 8%, e a variação do CDI. Mas essa troca pode ser com tudo, tá? Por exemplo, o nosso amigo aqui, o Pedro, poderia ter um investimento atrelado em dólar e o outro em euro. E eles quiserem, e vamos fazer a troca disso, pode. Um podia ter um café e outro em soja e querer fazer a troca disso, pode, tá? Swap é a troca, tá? Então sempre que tiver uma troca de indexador, uma troca de moeda, uma troca de lógica de rentabilidade entre os investidores, é um contrato de swap. Na prática, tá? É muito difícil você fazer um swap direto entre um investidor e outro. É muito mais comum você ter o intermediário, né? Você fazer swap com um banco, né? Então, você faz exatamente isso que eu demonstrei, mas com o banco. Então, você tem uma taxa pré, dá essa taxa pré para o banco e o banco te dá a taxa pós, ou vice-versa. O que você precisa gravar é que swap é troca, beleza? Tem um professor, salvo engano, é o Lucas, que ele até brinca, que ele fala que para você lembrar de swap é só você lembrar de casa de swing, né? Quando você vai numa casa de swing é para fazer troca de casal, então é só você lembrar swap, swing, troca, beleza? Bem fácil, né? Acho que talvez seja até mais fácil do que contrato a termo. Enfim, por mais que seja um assunto simples, podem surgir dúvidas e dúvidas são sempre bem-vindas, só deixar aqui nos comentários. Questões desse tema em breve lá no site, ainda dentro do módulo 4, porque a gente ainda está falando de derivativo, beleza? E na nossa próxima aula a gente vai falar do último mercado que existe, né, dentro desse universo de derivativo, que é o mercado futuro. Beleza, galera? Por hoje é só, tá uma aula mais tranquila para acalmar o coração de vocês. Forte abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.